Blog Wilson Leite entrevista hoje o professor, pedagogo e editor dos principais meios de comunicação na cidade de Imperatriz, o blogueiro Paulo Negrão. Paulo, o blog serve para complementar o seu trabalho como jornalista aqui na cidade? Claro, antes de mais nada é uma satisfação estar com você, podendo contribuir com algumas informações que possam estar sendo socializadas. Nós que somos, por formação, pedagogo, mas temos também a atuação nessa blogosfera aí e atuamos, na medida do tempo, com a página na rede mundial, paralela ao trabalho que fazemos na comunicação profissional de massa, né? Então o blog é um meio rápido, fácil, que a gente tem para estar interagindo com a comunidade, com estudantes, e a gente tem contribuído, de certa forma, com muitos assuntos, já que o blog ele trata de assuntos diversificados. Você reformula constantemente o seu blog, mas a gente percebe que o seu blog tem muito anúncio, muita propaganda. O blog é uma fonte de renda? Eu comecei ali dando apoio para alguns amigos, né? Porque o blog começou com os acessos médios e alguns colegas que acessavam, né? Eu tinha uns banners na coluna do lado direito ali, com inclusive banners de programas que eu já havia apresentado em TVs diferentes. Então alguns colegas começaram a perceber que ficava bacana e começaram, não, me coloca lá, volta lá, vamos colocar lá. E eu comecei colocando para satisfazer pedido de alguns amigos. E aí confesso para você que nós tivemos que elevar essa ideia para um cunho mais profissional. Então o blog, ele acaba sim tendo um auxílio financeiro, porque aí a gente precisa ter o desgaste de correr atrás da informação, fotografar, e você tem que ter o tempo para poder redigir, então você consome laptop, você consome mídias, então ele acaba tendo esse espaço, né? Mas te garanto que não é a principal fonte. Certo. Bom, a gente conhece você nas principais emissoras para onde você trabalhou, né, apresentando programas. A ênfase era mais em programas policiais, né, na cidade. Recentemente, uma emissora divulgou uma matéria onde mostrou Imperatriz como sendo uma capital, uma cidade violenta. Uhum. Você concorda com esse título de uma cidade violenta? Olha, a Imperatriz ela tem um histórico assim, de uma interpretação muito equivocada por parte de pessoas que não vivem aqui. Há pessoas que moram longe, que têm uma noção de Imperatriz, e aí eu diria para você que Imperatriz, sendo uma cidade crescente, como todas as outras, ela tem o seu problema com a violência. Ela é uma cidade que ainda precisa controlar melhor os índices de crimes, seja esses crimes sociais, crimes potenciais, crimes contra a vida. Então Imperatriz já melhorou muito, ela já teve momentos de maior índice. Nós já tivemos aqui a oportunidade de fechar o ano com uma média de 130, 140 homicídios. Hoje esse índice ele é mais baixo. Agora, claro, com uma juventude ociosa, e aí ela tem uma mídia que lhe empurra o tempo todo promoções de produtos tecnológicos e uma massa desempregada, ela vai querer de alguma forma fazer uso disso. Então nós temos o problema social que é a violência. Porém, eu acredito que ela já foi muito mais do que o que ela é hoje. Certo. Num texto que a gente produziu, né, há um tempo atrás, a gente tratava sobre a questão da banalização dessa violência, né? Inclusive no texto tem mais ou menos assim: Imperatriz chega ao cúmulo de todos os dias se tomar café da manhã, assistindo casos reais de assassinatos, estupros, acidentes, tão frescos quanto o pão e o café postos à mesa. Esse tipo de programa policial, que apresenta esse tipo de matérias, não facilita essa banalização da violência? Olha, o ponto de vista que a gente tem relacionado a isso é de que a gente parte do princípio que os fatos, como você disse no texto, são fatos reais. E assim sendo, não tem como tirar ele do contexto, né? É natural que alguns jornais não trabalham, não expõem, não mostram, mas aquilo que é mostrado nos programas policiais são os fatos reais. E eles servem até para a própria comunidade lidar com essa realidade, porque o lixo social, muitas das vezes, ele é tipificado como crime. E aí o sujeito que comete o crime, ele é empurrado ou depositado numa carceragem. Então, realmente, se você partir do princípio que os horários são horários geralmente matinais, os programas policiais, mas a gente costuma dizer que a realidade nua e crua, doa quem doer, ela precisa ser mostrada. Então, os profissionais que lidam com jornalismo policial, de certa forma, eles são vistos por alguns segmentos da nossa sociedade como pessoas, até de certa forma, frias. Mas são pessoas que não escrevem roteiros, são pessoas que não estão fazendo uma teledramaturgia, elas precisam lidar com o fato real. É duro.
te garanto que gostaria de dar outro tipo de notícia, por exemplo, a não ser um homicídio propriamente dito. Certo. Bom, vamos mudar um pouco para a política, né? A questão. A gente via muitas pessoas ocupando o cargo público na Câmara Municipal, por exemplo, eram advogados, médicos, né? Hoje a gente vê, nos últimos anos, um crescimento da área do jornalista, né? Aí nós temos hoje 3 jornalistas, atual vereadores. Como você avalia a atuação desses profissionais da sua categoria, né, como parlamentar hoje na Câmara Municipal? De certa forma, eu avalio de maneira positiva, porque o comunicador social, sobretudo o comunicador que trabalha com a comunicação de massa, e aí eu cito rádio, jornal, TV, por exemplo, são pessoas que lidam com problemas no dia a dia, empunhando um microfone, um gravador ou até mesmo a redação de um jornal. E ele já tem um mandato da comunicação, que é o espaço na tela, na redação e na página do jornal. Então ele não consegue, muitas das vezes, buscar a discussão e a solução para aqueles problemas naquele campo. E ele viu na política uma forma de ampliar a discussão. Então, talvez em razão disso, a comunidade tenha depositado nesses profissionais que já têm um espaço, são acessíveis, essa perspectiva de também resolver esses problemas. Nós sabemos que não é fácil. Então eu vejo, é importante ter na classe médica com a proposta de saúde, na classe de educadores a proposta da educação e na classe dos comunicadores, os comunicadores que às vezes criticam com tanta facilidade, com tanta propriedade, quando estão à distância e que agora participam do processo da legislação na cidade. Para você acha que o eleitorado sabe separar a prestação de serviço no programa eleitoral que o comunicador faz ao repassar alimentação, cadeiras de rodas, né, qualquer que seja o benefício recebido por algum empresário, passar para quem necessita, sabe separar essa prestação de serviço do pretenso candidato ou da pessoa que está na disputa eleitoral? Olha, Wilson, o eleitor hoje, ele já analisa a coisa com mais frieza, ele já tem um ponto de vista, ele já questiona um pouco mais. Há muitos anos atrás, o eleitor ele não questionava isso, o eleitor não participava de forma intensa do processo de discussão das ideias na Câmara. Agora, é claro que como nós temos uma carga de pobreza, de necessidade, muitas pessoas empurradas para a miséria, à margem da sociedade, essas pessoas nem sempre têm acesso às autoridades que deveriam estar lidando com as políticas públicas. Então elas encontram, muitas das vezes, nessas pessoas, um para-choque, um contato mais próximo. E aí o sujeito acaba fazendo o que alguns chamam de assistencialismo. Como cidadão e blogueiro, como você avalia os 3 anos aí de gestão Madeiro? Olha, eu acho que se prometeu muito, inclusive se prometeu mudar a Imperatriz, nós já estamos no 3º ano de gestão, se viu algumas coisas sendo feitas, mas se viu ao mesmo tempo muitas que ainda não foram feitas, então eu acredito que ainda há muito por fazer. E digo, a prefeitura, a gestão, ela precisa chegar e conhecer melhor a realidade das comunidades periféricas. A gente que anda muito, com muita frequência, a gente percebe que a cidade tem uma carência assim, muito grande de assistência do poder público. Então eu acho que poderia estar sendo melhor a gestão que anunciou muitas mudanças, muita forma de resolver os problemas. Bom, é isso aí. Desta feita, nós entrevistamos aqui o nosso amigo Paulo Negrão, blogueiro, né? O blog Wilson está à disposição para dar espaço aos outros blogueiros e a gente agradece a oportunidade de estar mais uma vez, né, dando oportunidade para um blogueiro de Imperatriz. Deixa as últimas palavras aqui para você. Eu quero agradecer você por esse espaço. Acho que esse espaço é um espaço importante para se discutir ideias e as ideias aqui são discutidas de forma à vontade em todos os segmentos. É uma pena que nem todos os colegas, inclusive da comunicação, que é a nossa categoria, usa a rede mundial com essa facilidade. Alguns colegas ainda são meio arredios com a velocidade com que a rede mundial de computador nos oferece essa interatividade. De qualquer forma, eu quero agradecer e dizer a você que você está no caminho certo. Trazer a discussão para cá, já que nos veículos comerciais nem sempre se pode dizer aquilo que se pensa, que se quer e que se gostaria de dizer. E na rede mundial você pode, conhecendo as regras, se adequando ao padrão de cada provedor, você tem a liberdade de expor suas ideias. Parabéns pela iniciativa. Bom, o Blog Wilson, a gente agradece a presença do nosso blogueiro Paulo Negrão e nós estaremos no próximo momento entrevistando o próximo blogueiro. Muito obrigado.